Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Vamos falar sobre o território, redes e urbanização, crescimento populacional. Vamos saber bem o que é esse território, né? Do que fala território. Redes? Será que é aquela rede da gente deitar para se embalar? Será que é isso? Eu acho que não. Vamos aprender um pouco sobre a urbanização e o crescimento populacional. Tudo isso daqui, ó, da nossa região. E para a gente começar a aprender um pouco sobre a nossa parte geográfica acreana, né, nós vamos começar pelo território nacional. Veja aí comigo na telinha. Você já parou para pensar o quanto o Brasil é grande? Bem, se nós paramos para pensar se ele é grande, ou seja, território tem alguma coisa a ver com tamanho? Isso mesmo, né? Somos o quinto do mundo em tamanho territorial. É comum que se diga que o nosso território é o de um país continental, pois a sua área equivale a um continente. Tem continentes que têm o tamanho do nosso país. Interessante, né? E dentro desse país, desse território brasileiro, nós temos aí, ó, o nosso território acreano, bem aí dentro. Olha só, o território acreano, dentro do mapa, né, político do Brasil. Nós temos aí todas as capitais, os estados, e nós encontramos aqui, olha só, o nosso Acre. Vejam bem aí que ele faz fronteira com outros países também, né? Com outros estados e com outros países. O Acre aí fazendo fronteira com quem? Com o Amazonas e com Rondônia. Viram? Só dois estados que fazem fronteira com o Acre. O que é fronteira, professora? São os limites, né? Que estão aí lado a lado. Geralmente na sala de aula a gente fala assim, nós estamos dentro da sala de aula, as paredes são os nossos limites, não é isso? Então você está em casa, no espaço que você está também tem um limite. Por exemplo, se você estiver na sala, tem o limite da sala para você ir para um outro compartimento. Então o outro compartimento seria o outro estado, que nós chamamos, né, aí, que faz fronteira, estado fazendo fronteira. E também ele faz fronteira com outros países, que é o Peru e a Bolívia, não é isso? O nosso estado. Agora, sabendo um pouco sobre isso, vamos dar continuidade. Você já ouviu falar no termo terras não descobertas? Eu não sei falar espanhol, tá, criança? Só mais ou menos assim. Em português, significa terras não descobertas. Eram assim que a Bolívia classificava o território que atualmente nós chamamos de Acre. Houve uma grande disputa entre os governos brasileiros e bolivianos para decidir a quem realmente pertencia o Acre. Somente em 1903, os dois países assinaram um tratado de Petrópolis, que definitivamente anexa o Acre ao território brasileiro. Depois disso, era necessário decidir que o Acre seria incorporado a outro estado brasileiro, como o Amazonas. Vimos que o Amazonas faz fronteira, não é isso? Bem coladinho. Ou se ele se tornaria um estado, ou ainda se seria comandado pelo governo brasileiro como um território. Em 1904, decidiu-se pela terceira opção, criando-se então o território do Acre. Então, até aí, esse momento, o nosso estado era conhecido como um território, né? O território do Acre. E vimos, né, que essa disputa entre a Bolívia e o Brasil se deu até 1903. É bom vocês, né, irem decorando, aprendendo um pouco sobre essas datas. E o que aconteceu nessa época? Os dois países eles assinaram um tratado. Era muito comum assinarem tratados naquela época, quando eles descobriam novas terras, quando países, né, descobriam novas terras.
ou estados, no caso aqui tinha o país da Bolívia e o Brasil. Só que essas terras eram bolivianas, mas elas eram conhecidas como terras não descobertas, porque eles ainda não haviam explorado, não haviam povoado. Significa que ninguém morava nesse lugar? Não, haviam pessoas que moravam aqui. Quem morava aqui? Os índios. Eles já habitavam aqui, havia algumas tribos que já habitavam aqui. Porém, quando os países já eram povoados, já tinha uma certa população, urbanizado, então eles queriam conquistar outras terras. E eles queriam explorar essas terras. Eles diziam que eram terras não descobertas porque elas ainda não tinham sido exploradas por eles, né? Por isso, aqui no Acre já havia habitantes, sim. E esses habitantes eram os índios, algumas tribos indígenas, que vocês certamente vão ver muito bem sobre isso em história. E aí foi feito um tratado. Esse tratado é como se fosse um acordo, o Tratado de Petrópolis. Foi esse tratado que definitivamente anexou o Acre, ou seja, trouxe o Acre da Bolívia para o Brasil. Ele passou a ser um território acreano, né? Brasileiro, certinho? Continuando. Por que Acre? Isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês saberem, né? Se quem não sabe, aprender. A palavra Acre na nossa língua significa azedo, sabor picante e ácido. Em alguns lugares tem o significado de uma unidade de medida agrária, né? Um acre. Há também, no extremo oriente da Ásia, uma cidade com o nome de Acre. Entretanto, segundo alguns historiadores, nosso estado recebeu esse nome de Acre em razão de um erro de grafia, de escrita cometido por um de seus primeiros exploradores, João Gabriel, um homem comum que veio fugido da seca do Nordeste brasileira. O território acreano foi colonizado por nordestinos, a maioria deles analfabetos, que vinham incentivados pelo sonho de uma vida melhor, movidos pela fome e pela necessidade de sobrevivência. Então, eles vieram, né, para cá com interesse de melhorias de vida, né? A maioria do povo acreano, a maioria de nós que moramos na região do Acre, Amazonas, né, Rondônia, geralmente migraram aí do Nordeste. Certinho? Vamos dar continuidade. Tendo se estabelecido nas margens do rio Aquiri, hoje Rio Acre, João Gabriel fez seu primeiro pedido de mercadoria e encaminhou a casa de aviadora, né? Ou seja, uma espécie de mercado, dando o endereço do Vale do Acre. Olha só, mudou o nome, né? Aquiri, ele não sabia escrever Aquiri, então ele fez Acre, porque não sabia escrever Aquiri. A carta gerou muitas dúvidas, mas no final o proprietário disse: embala a mercadoria e envia ao endereço do Acre, porque ele sabia escrever, então ele sabia que não ia ser Acre, ia ser Acre, né, com E, que ela chega lá. E assim aconteceu com todas as outras remessas. Dessa forma, a região e o rio ficaram conhecidos pelo nome de Acre, né? E aí estamos até hoje. Isso conta alguns historiadores acreanos. No início do século XX, o Acre era uma região disputada por empresas estrangeiras e seus representantes, trabalhadores brasileiros, peruanos, bolivianos, indígenas, localizado no sudeste da Amazônia e território pertencente à Bolívia. Em 1903, foi anexado ao Brasil, após pedido de conflagração. Em 1904, o Estado brasileiro, para garantir sua soberania, constituiu a primeira capital. Olha só, uma nova informação. A capital do Acre nem sempre foi Rio Branco, né? Já foi Sena Madureira. Sena Madureira foi a primeira capital do estado do Acre. A cidade de Chapuri, às margens do rio Acre, foi importante localidade em meio à chamada Revolta do Acre. Quando ocupou
posição privilegiada na resistência dos trabalhadores da borracha aos acordos internacionais que outorgavam o território às empresas estrangeiras. Puerto Alonso, atual Porto Acre, foi ora localidade boliviana, ora brasileiro. Cruzeiro do Sul foi local importante nas chamadas Revolta do Juruá, quando, em 1910, diferentes segmentos sociais locais tentaram transformar o Acre de território federal em Estado da Federação. Em 1920, pacificado e nacionalizado, o território do Acre transfere sua capital de Sena Madureira para Rio Branco. Isso aconteceu só em 1920, né, que Rio Branco passou a ser a capital do Acre, que se tornava o ponto de convergência da economia da borracha na região. As capitais do Acre revelam a importância da cidade como forma espacial estratégica na geografia política e econômica que estrutura a organização do espaço para exercício da soberania. Com o passar dos anos, o Acre foi extraindo cada vez mais pessoas, foi atraindo cada vez mais pessoas de outras unidades da federação. Devido a esse aumento populacional, o estado foi sendo subdividido com o objetivo de que ele fosse melhor administrado. Desse modo, foi havendo uma reorganização no espaço acreano à medida que foram sendo criados novos municípios. No entanto, com o passar do tempo, essa divisão também tornou-se superada, pois a migração para os estados contínua nas décadas de 1970, 1980 e 1990, impulsionadas pelo crescimento da economia e pela elevação do território do Acre à condição de estado em 1962, né? Ele passou a ser Estado da Federação. E aí nós temos aí o mapa em 1940, mostrando os municípios que já tinha nessa época, né? E olha só, tinha o município de Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Esses eram municípios que nós tínhamos, né? As terras já exploradas até esse momento. Certinho? Nós vamos parar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você vai poder rever essas aulas quantas vezes desejar. Até mais!